Como se tornar sócio de uma empresa limitada sem ter todo o dinheiro da participação societária? Bom, para se tornar sócio de uma empresa, que nesse vídeo aqui a gente vai abordar somente as limitadas, vamos deixar de canto as SA e outros tipos societários. Este vídeo aqui é só para limitada. Para se tornar sócio de uma limitada, você tem que contribuir com o capital social dela. E por que isso? Porque o capital social ele é a garantia dos credores. Há quem não concorde com isso, mas não vamos entrar nessa discussão aqui. O capital social é a garantia dos credores. Por quê? Digamos que a empresa tenha 100 mil de capital social. Ela contrai uma dívida aí de 80 mil e ela não consegue pagar. Nem fazendo campanha de marketing, nem reduzindo os funcionários. Enfim, ela não consegue de forma nenhuma com dinheiro, fabricar dinheiro para pagar esses 80 mil. Então ela vai ter que tirar esse dinheiro da onde? Do capital social, para evitar que ela venha a falir, para evitar que ela entre em liquidação. Então ela vai e tira do capital social esse valor. Por isso que ele é classificado por muitos como a garantia dos credores, que é uma forma do credor que negociou com aquela empresa conseguir o dinheiro, se aquela empresa não honrar a dívida dela. A empresa vai reduzir seu capital social, vai reduzir seu patrimônio para saldar aquela dívida. Logo, se o capital social é a garantia dos credores, imprescindível na limitada que cada sócio participe desse capital social, contribuam com esse capital social. Portanto, se você almeja se tornar sócio de uma empresa limitada, saiba que você vai ter que colocar dinheiro na empresa e esse dinheiro vai para o capital social. Agora que a gente já entendeu a importância desse capital social, já sabe para que ele existe, por que ele existe e já sabe que para se tornar sócio você precisa colocar dinheiro nele. Aí vem a questão, e quando você quer se tornar sócio de uma empresa, mas você não tem todo o dinheiro que estão solicitando a você como participação social, como participação societária? Um exemplo, digamos que uma empresa tem 100 mil de capital social e tem 2 sócios, cada sócio entrou com 50 mil reais. Você quer se tornar o terceiro sócio daquela empresa e eles chegam para você e falam, você pode ser sócio aqui, mas você tem que pagar no mínimo 50 mil reais e com isso você vai ter 1/3 de participação societária na empresa. Só que você só tem 10 mil, e aí? Você vai perder o negócio? Não. Você vai fazer um empréstimo bancário? Também não. Por que não empréstimo bancário? Porque você vai ter uma dívida de 40 mil reais com o banco, mais juros, mais taxa, mais um monte de coisa, vai ficar muito mais caro do que isso. E negócio é risco. E se a empresa que você está entrando der um problema daqui a alguns meses, você vai lá, faz um empréstimo bancário, entra com a participação societária na empresa, 5 meses depois aquela empresa entra em falência, ou acontece um outro problema, os negócios vão lá para baixo, e aí? Aí se a empresa falir, você corre o risco de não conseguir recuperar os 10 mil que você colocou, ainda vai ter uma dívida de no mínimo 40 mil com o banco para pagar ainda. A gente sabe que é muito mais do que isso. É um risco muito grande e você vai pagar muito de juros. Não é viável. O que fazer então? A resposta é simples, porém não tão simples de implementar. Você pode negociar o parcelamento da sua participação societária diretamente com a sociedade empresária, diretamente com aqueles sócios. Como que isso é possível? A lei diz que o sócio, quando está entrando na empresa, ele pratica 2 verbos: subscrever e integralizar. O que? O dinheiro das suas cotas, que é a sua participação societária. Então ele pode subscrever um valor e integralizar outro. Subscrever é o ato de você dizer quanto de participação societária, quanto de cotas você vai ter naquela empresa. Integralizar é o ato de pagar de fato, é o valor que você realmente pagou pelas cotas, pelaquela participação societária. Então, quando você negocia um parcelamento com a empresa, existem várias formas de você pagar esse parcelamento. Você pode negociar com eles que todo mês você vai pagar um valor. Você pode negociar que a cada 3 meses você vai pagar um valor. Você pode negociar que você não vai pagar valor nenhum. Porém, no momento de distribuir os lucros, você não vai receber. Vai ser abatido do saldo devedor que você tem. E como que fica isso no contrato social? No contrato social, você, o sócio que está pagando a participação de forma parcelada, ele vai entrar como sócio
e ele vai subscrever o valor total das cotas dele. E no nosso exemplo aqui, ele vai ter 50 mil de participação societária. Digamos que ele teria aí 50 mil cotas de R$1. Então ele vai subscrever o valor real, que é o que ele pretende colocar na empresa. Mas na integralização, vai dizer que ele só integralizou parte daquele valor e que os demais vai ser integralizado da forma como vocês negociaram. Então, voltando ao nosso exemplo, ele vai subscrever 50 mil, porém vai integralizar 10 mil e os outros 40 mil a ser integralizado da forma XPTO, como foi negociado lá. Isso resolve o problema. E aí ele vai pagando, conforme foi pactuado, ou deduzindo da sua distribuição de lucro. Isso resolve? Sim, isso resolve. Agora, quais os efeitos jurídicos isso pode provocar? Isso tem efeito jurídico com terceiros, pessoas que negociam com a empresa, e tem efeito jurídico para os próprios sócios. Vamos começar pelos sócios. A lei diz que todos os sócios respondem pelo capital social. O que significa dizer que, se você diz que a sua empresa tem 150 mil reais em cotas, mas na verdade tem 110, os outros 40 mil está perdido e que ainda vai ser pago, todos os sócios vão ter que responder por esses 40 mil, se for necessário. O que significa que a empresa, se tiver que pagar uma dívida com capital social e tiver faltando dinheiro, ela diz que tem um capital, mas na verdade tem um valor menor, em regra, é o patrimônio dos sócios que vão compor essa dívida também. Ou seja, na execução judicial, os sócios podem ser inseridos no polo passivo para que eles paguem esse dinheiro que está faltando, essa diferença, antes mesmo de uma falência, antes mesmo de uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, aí você pensa, poxa, então não vale a pena eu colocar uma pessoa com capital a integralizar de forma parcelada, já que se tiver problema, eu sócio, que já integralizei, já paguei toda a minha parte, eu vou ter que participar também. Mas fica calmo, é possível, com uma boa técnica jurídica, uma boa redação, uma boa forma de fazer o contrato social, fazer com que o juiz, antes dele chamar o sócio ao processo, chamamento ao processo, ou antes de entrar no patrimônio dele, primeiro executar o patrimônio do sócio que está com capital a integralizar. Isso se dá por conta da interpretação dos negócios jurídicos, por interpretação da boa-fé no direito empresarial, que é diferente lá no direito civil. Então, se todos os sócios concordaram que um terceiro sócio vai parcelar a participação societária dele, nada mais justo do que em uma eventual execução judicial que tenha necessidade de pegar dinheiro do capital social, esse sócio integralizar direto a parte dele para poder saldar a dívida, ou se não conseguir, penhorar o patrimônio dele primeiro antes de chegar nos outros sócios. Agora, eu não posso garantir aqui para você que vai ser isso que vai funcionar, porque a lei diz que todos os sócios respondem pela diferença do capital social. O que eu estou te dizendo é que, através de uma boa técnica jurídica de direito empresarial, é possível sim o juiz primeiro atacar o patrimônio do sócio que ainda tem capital a integralizar. Isso vai depender muito do quê? Do juiz que está analisando o caso, vai depender muito do quê? Da narrativa que foi construída, vai depender da técnica como o contrato social foi escrito, das habilidades do advogado empresarial envolvido no caso, vários fatores. Então, pela lei, todos os sócios respondem pela essa diferença, porém é possível garantir que primeiro se execute, se for necessário, se chegar nesse ponto, que é difícil, primeiro o patrimônio do sócio que tem capital a integralizar. E para quem está negociando com esta empresa, o risco é ainda menor. Por quê? Se o cara vê lá no contrato social, capital social subscrito de 150 mil, mas integralizado 110, outros 50 mil a integralizar, ele já sabe que, por força da lei, os sócios respondem pela diferença daquele valor do capital social. Então, quando ele entrar com uma ação, ele vai entrar com a ação contra a empresa e se eventualmente for necessário pegar dinheiro do capital social, ele já sabe que ele vai conseguir colocar aí os sócios no polo passivo também. Vai conseguir executar tanto a empresa quanto os sócios. Então, para ele não é problema. Se bobear, é até melhor. Se você parar para pensar, é até melhor para quem está negociando. Que aí ele tem duas chances ou mais chances de conseguir os recursos para saldar a dívida dele. Diferentemente se todo o capital tivesse integralizado.
que ele ia ter que primeiro pegar tudo da empresa para saldar a dívida dele, e talvez, a depender do caso, nem seria possível. Então, para a empresa que está negociando, eu entendo que não tem problema nenhum. O risco é bem menor. O risco fica um pouco maior para os demais sócios, contudo, como já mencionei, tem essa possibilidade aí de executar primeiro o sócio que tem o parcelamento. Então, recapitulando, se você quer se tornar sócio de uma empresa limitada e não tem todo o dinheiro da participação societária que está sendo solicitado, é possível você negociar o parcelamento diretamente com aquela sociedade empresária. E aí você pode pactuar a forma como você vai pagar, se é por mês, se é a cada 3 meses, se é a cada 6 meses, ou se não vai pagar nada e vai ser deduzido do lucro, ou se vai misturar os dois. Os riscos dessa operação, na minha opinião, são mínimos, são pequenos, tanto para os sócios da empresa quanto para quem vai negociar com ela. Contudo, isso não é muito simples de implementar e é imprescindível que você tenha apoio de um advogado empresarialista, ou seja, um advogado especialista em direito empresarial. Eu escrevi um artigo jurídico sobre este tema, exatamente com esse título: Como se tornar sócio de uma empresa sem ter todo o dinheiro da participação societária. O link vai estar na descrição deste vídeo. Se você quer se aprofundar mais, porque no artigo você consegue abordar mais coisas, mais técnica, leia o artigo para se esclarecer melhor. Eu sou o Thiago Maia, advogado empresarialista, e espero que tenha te ajudado com este vídeo.